A paz do Senhor, meus irmãos da União de Adolescentes. Hoje queremos gravar o segundo vídeo, o estudo sobre como vencer as tentações. Vamos iniciar com a oração. Pai querido, Senhor da glória, agradecemos a Ti, Senhor, esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos meditando na Tua palavra. De poder, Senhor, aprender a Tua palavra, poder, ó Senhor Deus, ó Senhor, ouvir a Tua voz, fala aos nossos corações, fala, Senhor, a cada um dos jovens, dos adolescentes, da união de adolescentes. Ó Pai querido, Senhor, estende as Tuas mãos, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nome de Jesus para nós dar prosseguimento, né? Glória a Jesus. O hino que nós vamos louvar agora é o 139 da nossa harpa. Jesus, meu eterno Redentor. Glória a Jesus. Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada qual véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador. Vivo contente, pois ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou. Ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do homem por nós triunfou. Nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador. Vivo contente, pois ele me amou. Do inferno que paga aos maus há de dar, do medo da morte esse dardo cruel, do abismo terno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Manuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador. Vivo contente, pois ele me amou. Bem alegre buscamos a pátria de amor, a qual Deus no céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor. Só Jesus Cristo, o bom do que o do mal nos libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador. Vivo contente, pois ele me amou. Glória a Deus, é um motivo de nós estarmos contentes, né? Satisfeitos, alegres, é que Jesus nos amou. Glória a Deus, e nos chamou. Vamos louvar o Senhor ainda com mais um hino?
Glória a Deus. 145 da nossa harpa. União do crente com seu Senhor. Glória a Deus. Pega a sua harpa. Se você ainda não encontrou, pare o vídeo, como já temos orientado. E depois que você encontrar, você dá prosseguimento. Toca em play. Vamos lá, juntos louvando ao nome de Jesus. Bem alto, bem alegre. Se na tua casa o pessoal estiver com outras atividades, entra para o quarto, fecha a porta, né, para você louvar com alegria e com o seu pulmão, porque Deus deu esse ar maravilhoso para que a gente use o diafragma, né, e as cordas vocálicas, possamos louvar ao nome de Jesus. Todo aquele que tem fôlego, louve ao nome do Senhor. Amém? Então vamos lá. A minha alma te ama, ó Senhor, e desfalece sedenta de amor. És meu consolo na aflição e luz perfeita na escuridão, meu verdadeiro pão. A minha alma ama-te, Senhor, de ti só recebe vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor. Almeja sempre andar no teu temor. Tu vives já no meu coração e guia-me pela tua mão, és minha salvação. A minha alma ama-te, Senhor, de ti só recebe vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor. A tua face procura com fervor. Desejo ter a celeste paz, gozo santo que satisfaz e salvação verás. A minha alma ama-te, Senhor, de ti só recebe vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor. Por mim sofreste incomparável dor. Teu nome quero aqui louvar, os teus preceitos e leis honrar, e sempre em ti pensar. A minha alma ama-te, Senhor, de ti só recebe vida e amor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 39 e nós vamos ler a partir do versículo 4, 39 e 4.
dê um pause no vídeo, caso você ainda não tenha achado ainda o capítulo e o versículo. Quando achar, você toca em play, ok? Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 39:4. José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não me sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Versículo 17. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Glória a Deus. Agradecemos, Senhor, por esta palavra, por esta leitura. E pedimos a Ti, Senhor, continua abençoando, nos dando, Senhor, da Tua graça e fazendo, Senhor, a Tua vontade. Opera, Jesus, neste estudo bíblico, onde estaremos comentando sobre como vencer as tentações. Glória a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos diante de nós um estudo muito importante, uma orientação
para os adolescentes, para toda a igreja, no modo geral. Mas esse trabalho é um trabalho dos adolescentes. Nós estamos, então, voltando esta mensagem, trazendo esta mensagem aos ouvidos dos nossos irmãos adolescentes da União, para que possam, através desta orientação e das orientações dos seus pais e também da nossa irmã Laodiceia, da irmã dirigente da União de Adolescentes, vocês possam estar vencendo todas as tentações. Diz aqui o texto introdutório do assunto deste estudo. Começa assim: ser fiel a Deus e obedecer às orientações divinas não é uma tarefa fácil. Por isso, o diabo procura sempre meios para desviar os adolescentes cristãos, né, desse propósito. De quê? De obedecer a Deus, de servir a Deus. Né? Ele trabalha 24 horas por dia, sem cessar. Nunca para. Ele não descansa. 7 dias por semana. 30 dias por mês. 365 dias por ano. Toda a vida lutando para tirar os crentes da presença do Senhor, para tentar os adolescentes. Entretanto, é necessário entender, como diz o hino 77 da nossa harpa, tentado não cedas, ceder é pecar. Ou seja, a tentação em si não é pecado. Quando ela surge, não é pecado, é tentação. Mas ceder à tentação é que transforma-se em pecado. Então o pecado só ocorre quando alguém cede à tentação. Portanto, surge a pergunta: como vencer as tentações? Então essa é a pergunta que gostaríamos de fazer, você pensar. Pense aí, como vencer as tentações? Então é preciso ter propósito, é preciso querer, desenvolver espiritualmente, estar envolvido na obra do Senhor, orando, lendo a Bíblia, se abstendo de certos tipos de mídia, de mensagens, de conversas, que macula a nossa espiritualidade, mancha a nossa vida. Então o crente, o adolescente, tem que ter todo o cuidado, tá? O que é a tentação? A tentação é uma provocação, é uma atração, que realiza, vem atuar em cima de um desejo nosso. Então, uma fragilidade, ela pode ser o ponto pelo qual o inimigo encontra a brecha para tentar os servos do Senhor. E você, como servo do Senhor, deve estar atento para que não seja seduzido, por nenhuma prática que possa te afastar, como homem de Deus, da comunhão com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, existem algumas características na tentação que merecem destaque. Nós vamos citar aqui algumas. Primeiro, a tentação não tem origem em Deus. Isso, Deus não tenta ninguém. Tiago, nós vamos ler agora o texto que se encontra no livro do apóstolo Tiago, capítulo 1, e versículo de número 13, que diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado
pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Então, primeiro, não é, que nós podemos destacar é que Deus não procede de Deus a tentação, a não ser provas, como aconteceu com Abraão, né? Deus quis provar Abraão e, naquele momento, tentou Abraão quando pediu seu filho. Mas Deus queria não só ver a resposta de Abraão, né, como também dizer a Abraão que ele tinha crescido espiritualmente. Quando Deus disse a Abraão: agora sei que tu temes a Deus. Amém? Então, por quê? Porque Abraão, na sua trajetória, ele ainda tinha temor dos homens, mas não tinha temor de Deus, né? Não sei se é bem isso, né? Oh, meu Deus. Abraão tinha, né, o desejo de servir a Deus e naquele momento ele foi tentado, certo? Então, segundo item, o indivíduo enfrenta individualmente, né, a tentação. Então, nós enfrentamos a tentação. O versículo 14 que nós lemos diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a tentação é individual e é o engodo, quer dizer, o encantamento, a distorção, a fraqueza que o inimigo encontra é quando nós deixamos que ele vença a nossa vida espiritual, né, a nossa comunhão com Deus, para não obedecermos a Deus com a tentação. Então, mas cada um é tentado, quando atraído e engodado. Então, às vezes, a pessoa pode aparecer alguma coisa para você. Vou te dar um exemplo, para você entender. Você passou, sua mãe na sua casa, você tem o costume, os seus pais têm o costume, deixa o dinheiro em cima da mesa, na escrivaninha, na estante, né? Você passa e você vê o dinheiro, mas não te atrai. Então, ou seja, ali, não é? Você foi exercitado na sua casa. Aí quando você vai para a vida cotidiana, para o dia a dia, e você chega num local e você vê um dinheiro em cima da mesa, alguma coisa assim, você não sente nada, não sente atração. Então você não foi engodado, você não foi tentado. Ali, aquele objeto não te trouxe nenhum desejo de possuí-lo, né? Então, o pai, a mamãe, vai sempre orientando o filho, e nós aqui também dando esse apoio aos pais, falando sobre a questão da tentação, né? Então, se você vê alguma coisa que não lhe pertence, você pegar, você deixou que a tentação tomasse conta de você, né? Então, a tentação é isso. Terceiro, é possível vencer a tentação? Claro que sim. Claro que sim. A tentação se vence, não é? Como José venceu a tentação. Por isso que eu li o texto de José, quando ele foi tentado, e ele venceu a tentação. E Deus recompensou José, porque tudo que ele fazia dava certo, era abençoado. Tudo que ele punha a mão para controlar, para fazer, para organizar, não é? Tudo que ele fazia, viu, meu irmão, minha irmã? Ele era abençoado. Por quê? Porque ele conhecia Deus, servia a Deus. Seu coração estava disponível para servir a Deus. Nosso coração tem que estar disponível para o serviço, para servir a Deus, né? Então vamos aqui ler o texto em Mateus 26, 41.
Caso você não tenha achado ainda, você pare o vídeo, procura, quando achar, aí você dá prosseguimento. Continua com o play, tá? 26 e 41 da nossa Bíblia, do livro de Mateus, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, Jesus dizendo, o espírito está pronto. Então Jesus sabia, não é, que o espírito estava pronto. Aqueles que ouviam a palavra do Senhor, o espírito estava pronto para observar os ensinos. Mas, o que diz? Logo a seguir, mas a carne é fraca. Então a natureza humana terrena é fraca. A gente tem que ter todo o cuidado para não ceder à tentação. Provérbios, capítulo 1, versículo de número 10. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Filho meu, se os pecadores com blandícia, ou seja, com palavras persuasivas, com aquele jeitozinho, não, mas isso tem nada não, tá entendendo? Blandícias. Te quiserem tentar, não consintas, tá? Então, é possível vencer? Sim, com certeza. Timóteo, capítulo de número 2, ou 2 Timóteo, melhor dizendo, tá? Capítulo de número 2, versículo 22. Vamos ler, 2 e 15, 22. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade, noutra tradução, o amor, e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Amém? Então, Salmo 1 também pode ser lido. Então, depois você lê o Salmo 1. Ou pode ler agora. Interrompa, né? Pare o vídeo e leia o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aí vem a segunda parte, né, deste texto que diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha, a palha, que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Glória a Jesus. Então, o adolescente cristão enfrenta muitas tentações, muitas dificuldades. Na escola, né, os jovens, os colegas, eles vivem uma vida desregrada, né, sem freio. Não tem freio, né? Não tem controle, não tem domínio próprio. E acha que todas as pessoas, e eles acham até estranho que a gente não ande no mesmo caminho que eles andam. Então, a tentação para não... existe tentação para nós não servirmos a Deus, vem tentação para que a gente faça coisas que desagradam ao Senhor, entristeça o Espírito Santo, e a gente deve estar sempre vencendo, lutando, como fez José. José, não é? Ele estava num local, numa posição, ele preferiu, ele
observou e disse àquela mulher: olha, tudo o meu Senhor tem colocado à minha mão, nada me falta, todas as coisas eu tenho. E eu vou fazer uma loucura dessa, né? Eu vou cometer esse tal pecado? Não, ele fugiu. Então, o segredo da vitória é fugir. A hora que, né, surgir a tentação, não tente enfrentar, dizer que você é bom, você é forte, você pode, você é um super crente. Não, nada disso. De maneira nenhuma. Não existe super crente. Existe servo do Senhor, que está atento à vontade de Deus. Né? Então você não é um super crente. Você não é um super dotado que vai conseguir, né, vencer, né, o inimigo. Não. A tentação, não é? Você pode fugir. Você deve fugir, afastar. Afasta daquilo que desagrada a Deus. Não dê o toque. Não acesse. O seu coleguinha mandou um vídeo. Você sabe que a vida dele não é nada agradável. Não acesse. Você assistir para comentar ou para falar alguma coisa não é bom. É bom você vencer a tentação. Viu? Então, pense bem nisso, medite e esforce para ser um vitorioso, um vencedor. Há tentação para que o crente não vá à igreja. Surge uma brincadeira, um passeio, Não, você pode passear, mas não passeia, nem brinque, nem faça alguma coisa. Né? Assistir um filme na hora de ir para o culto? Não, o filme você pode assistir. Né? Você liga aí a internet, assiste o filme no horário que não te atrapalhe. E olha também qual filme que você vai assistir. Tem que ter todo o cuidado, viu? Para que não coloque diante dos teus olhos aquilo que desagrada a Deus. A tentação para não orar e tentação para não jejuar. Tentação para não... Desânimo para poder não ler a Bíblia. Tentação para não ler a Bíblia. Você começa a ler a Bíblia, aí chama alguém, o coleguinha grita: ei, fulano, ei José, venha cá. Não é? Isso acontece. Não é? Então, tenha o cuidado de estar sempre zelando por tua vida. Estes tipos de tentações seduzem o adolescente cristão, conduzindo-o a acessar conteúdos inapropriados, quer seja por vídeo, áudio ou texto, que incentivam práticas e atitudes que prejudicam o seu relacionamento, né, com Deus, consigo mesmo, com o próximo e, essencialmente, né, com Jesus. Então, não deixe que nada venha atrapalhar. Como vencer a tentação? A Bíblia revela que o homem é tentado devido à natureza adâmica, ou seja, a natureza que nós herdamos de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12. Sendo assim, o diabo, que conhece essa natureza e sabe o ponto fraco do homem, apresenta ofertas pecaminosas, que, pelo desejo, concupiscência e pela inclinação do próprio coração, seduz o homem. Então, cair no pecado seduz para que haja queda. A Bíblia fornece o caminho para que o adolescente cristão vença as tentações. Então nós vamos ler aqui Romanos capítulo 5 e versículo de número 12. Abra sua Bíblia. Deixe de abrir não, a sua Bíblia não. Viu? Eu vou ler, mas você tem que acompanhar. Em nome de Jesus. 5 e 12 de Romanos. Diz assim a palavra do Senhor. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, nós alcançamos a reconciliação, já não temos mais aquela única natureza, né? Nós temos agora duas naturezas. A natureza do Adão, né? Lá do Jardim do Éden, que caiu, que pecou,
e temos a natureza do Adão Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, né, oferecendo a si mesmo por nós para nos resgatar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. 5 e 8 de 1 Pedro. Sede sóbrios, vigiai. Olha o segredo. Sóbrios quer dizer uma pessoa que não está embriagada. Aí está falando da embriaguez que o pecado traz na vida da pessoa, do crente, do cristão, do servo. Então, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ou seja, ele está, né, procurando, ele está ao derredor. Não está muito longe, mas não está muito perto, porque perto de nós está o Senhor. Ele acampa ao nosso derredor os anjos para nos proteger e nos guardar. Vosso adversário, quem é o nosso adversário? Satanás, o inimigo de nossas almas. Anda em derredor, bramando como leão. Né? Bramando como leão, ou seja, desejoso, né, de destruir vidas, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, esse mesmo tipo de afronta, de perseguição, né, de tentação, não é só você não. Muitos são tentados, né, e a gente tem que vencer a tentação. Amém? Então, primeiro, nós lemos aqui, né, Mateus 26 e 41, vigilância na oração. Meditar também e conservar a palavra de Deus. Lucas 4 e vamos ler, tem Lucas 4 do 1 ao 13 e Salmo 119 do 9 ao 11. Eu quero ler com os irmãos o Salmo de 119 e os versos de 9 a 11, que diz assim, a palavra do Senhor. Como purificará o jovem o seu coração, ou o seu caminho, melhor dizendo, observando-o, o quê? O caminho, conforme a tua palavra. Então, o caminho tem que ser observado pela palavra. Você lê a palavra e observa se o seu caminho está certo, se ele está dentro do propósito de Deus. Então, como purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta. A resposta: observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Glória a Deus. Então, esses 3 versículos, 9, 10 e 11, né? Escondi a tua palavra, guardei a tua palavra. Escondi no propósito, né? Aquela coisa assim que você gosta, que você acha precioso, né? Que é precioso, você esconde. A joia preciosa, você não deixa ela ao léu, não é? Porque pode vir um ladrão e roubar, minar. Mas você guarda o precioso. Então, por isso, a palavra está dizendo: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Glória a Jesus. Determinar fugir da tentação. Nós já falamos, né? O exemplo de José, que venceu. Ocupar a mente e o tempo com coisas edificantes. É bíblico. É a Bíblia que ensina. Efésios, capítulo 4 e 8. Que nós devemos ocupar a nossa mente, nosso cérebro, nossos pensamentos, né? O tempo que nós gastamos em meditar, nós devemos buscar a edificação
de nossas vidas. No capítulo 4, versículo 8 de Efésios. Lembrando, caso você ainda não encontrou, pare o vídeo, depois você prossegue. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Glória a Deus. Eu li Efésios, é Filipenses. Me desculpe aí. Filipenses 4 e 8. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, o que é que nós devemos fazer? Exercitar nossa mente no pensamento, não é? A nossa razão em cima de toda a honestidade, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, puro, amável. Isso deve estar na mente do cristão, do crente. Amém? Então, como vencer? Não deixa a tua mente desocupada. Preencha com coisas espirituais, edificantes, principalmente. Né? Também louvar, não é? Amável. Louvar a Deus. Né? Pega um CD, coloca, vai, ensaia o CD, louva a Deus. Né? Ocupa a tua mente com coisas boas. Submissão ao senhorio de Cristo. Então, o crente tem que estar, o adolescente, submetendo-se à vontade de Deus, tá? E, por fim, entendendo de que Jesus Cristo lhe ajudará no momento em que a tentação chegar. Então, Jesus foi tentado, em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Jesus, ele foi tentado e venceu todas as tentações. E nós podemos meditar na palavra do Senhor, que nos mostra que Cristo é superior, não é? Venceu todas as coisas em nosso favor, para nos garantir a redenção. Visto que temos, Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Então, concluindo o estudo este segundo estudo, né? Nós estamos fazendo 2 estudos no dia de hoje, dado que nós não tivemos oportunidade de estarmos reunindo, e aqui vai agora a conclusão. A superintendência das uniões, né? A coordenação das uniões, nos passa aqui o seguinte orientação como conclusão do assunto de hoje. Deus não deixou o adolescente cristão à mercê, ou seja, está vulnerável à tentação, mas deu armas poderosas para vencê-las e não cair no pecado. Portanto, caro adolescente, não se esqueça, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Amém? Então, que Cristo Jesus vos abençoe, vos dê vitória, e que cada um possa estar vencendo todas as
tentações que aparecerem, vinda do inimigo, porque Deus não pode ser tentado e por isso não tenta ninguém. Ele não pode ser tentado pelo mal. Então vamos vencer o inimigo de nossas almas, vencendo a tentação, nos despertando mais para o lado espiritual. Que Deus abençoe e vos dê da sua graça. Amém? A paz do Senhor.